VGHF11, um dos maiores fundos imobiliários de papel, hedge fund, sofreu calotes financeiros. E aí, como é que fica? Será que ainda vale a pena continuar investindo no VGHF11? No vídeo de hoje, uma análise completa aí do relatório gerencial do último disponível e também análise dos indicadores deste FII, para te ajudar a tomar a melhor decisão de investimento. Então, bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs e já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista do VGHF11 e se isso assusta você, essa notícia aí de um calote financeiro neste FII. Qual que é a sua opinião? Bom, eu já começo aqui o vídeo com os indicadores do VGHF11, que no dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 8,87, ele é um FII base 10, seu preço, a sua cotação é bem acessível aos investidores, menos de uma coxinha aí com refrigerante. O seu dividend yield 13,51% nos últimos 12 meses, um excelente dividend yield. O seu P sobre VP está descontado, 2% aí de desconto, está em 0,98. Para fundos imobiliários de papel, isso é excelente. Liquidez média diária de 4,3 milhões por dia, você não vai ter problemas em negociar esse FII. Porém, o FII ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 6,03%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que este fundo imobiliário ele entregou uma cotação mais elevada ali em 2022, lá por meados de abril daquele ano, em que ele chegou naquele patamar ali de R$ 10,50. A partir daí, o fundo imobiliário ele foi caindo aqui a sua cotação. Muitos investidores não gostam da gestora da Valora, ainda mais que recentemente o VGHF11 ele financiou o nascimento de um outro fundo imobiliário da própria gestora. Muitos cotistas não gostaram dessa decisão e também a situação macroeconômica faz com que muitos investidores deixem os FIIs para investirem, por exemplo, na renda fixa ou até mesmo lá fora, no dólar, que também está com uma inflação elevada. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, você teria hoje no VGHF11 R$ 892,46, ou seja, você teria aí perdido dinheiro no FII, aproximadamente R$100. Ele é um fundo imobiliário de papel do segmento híbrido, ele é um fundo hedge fund que não investe apenas em CRIs, mas ele tem uma característica de investir também em outros ativos, como por exemplo ações, SPE e até mesmo cotas de outros FIIs. Ele cobra uma taxa de administração de 0,90% ao ano. Ele superou aí os 400 mil cotistas. O seu valor patrimonial por cota é R$ 9,06. O seu valor patrimonial é de 1,4 bilhão de reais. E o seu último dividendo foi de 9 centavos por cota. Seu dividend yield atual é de 13,51%, porém seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 13,63%. E a gente consegue ver aqui nesse gráfico que ele entregou uma rentabilidade maior em 2021, lá no final de 2021. A partir daí, o fundo imobiliário ele foi entregando aqui uma rentabilidade menor aí para os seus cotistas, mas mesmo assim bastante elevada. Tanto que no mês passado ele entregou exatamente R$1, aliás 1% de rentabilidade para os seus cotistas. Hoje eu estou gravando aqui no último dia de julho e ele entregou 1,01% aí de rentabilidade nesse mês. E isso também se reflete aqui no pagamento de dividendos. O fundo imobiliário ele entregou 18 centavos em dividendos em dezembro de 2021 e agora já faz aí 4 meses consecutivos que ele entregou aí 9 centavos para os seus cotistas, sendo que o próximo pagamento vai ser efetuado no dia 7 de agosto. O FII ele tem 1,93% do seu patrimônio líquido investido em caixa, o que dá um pouco mais de 28 milhões de reais. Comparando aqui os dividendos desse ano com o do ano passado, a gente consegue ver que no ano passado ele entregou dividendos mais gordinhos para os seus cotistas. Porém, analisando aqui 5 anos
do seu patrimônio líquido, a gente vê que o patrimônio ele vem crescendo aqui ao longo do tempo, até que se manteve estável a partir ali de dezembro do ano passado. Vem se mantendo aqui basicamente com o mesmo patrimônio. Perdeu um pouquinho, mas vem se mantendo ali basicamente com o mesmo patrimônio. E este é o momento que você vai se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, vai ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar sua independência financeira. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações. Então, abrindo aqui o último relatório gerencial referente ao mês de junho de 2024, a gente já vê aqui logo de cara o objetivo do fundo, que é investir em ações, debêntures, participações em SPE, cotas de FIP imobiliário. Então é um fundo hedge fund, é um fundo que tem essas características, é um fundo de papel mais aprimorado, mais complexo de você entender. O risco é um pouco maior, porém o retorno também é maior. E ele terminou o mês de junho de 2024 investindo em 145 ativos diferentes, num total investido de R$1,5 milhão de reais. Aqui ele destaca também que o fundo imobiliário ele possui um total aí de quase 70 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs, que são as compromissadas reversas, ao custo médio do CDI, mais 0,74% ao ano. Em relação às suas movimentações aí no mês de junho, ele comprou um total de 25,1 milhões em ativos e vendeu um total de 15,1 milhões em ativos, ou seja, ele teve uma compra líquida de 10 milhões de reais. Ele também destaca que com essas movimentações, a sua carteira de valor passou a representar 32,8% do total de ativos alvos do fundo, que no mês anterior era de 32,2%. Lembrando que essa carteira de valor é justamente para gerar valor aí para o fundo imobiliário, e são ativos ali de curto prazo. A carteira de renda são ativos de longo prazo aí do FII, justamente para gerar renda passiva. A carteira de renda diminuiu um pouquinho, 67,2% contra 67,8% no mês de maio. E aqui ele descreve o calote financeiro que ele recebeu em junho dos CRIs Celina. São 4 CRIs diferentes, porém de um mesmo devedor. Juntos, esses CRIs eles representam 1,8% dos ativos do fundo. Ainda bem que não representam aí um valor muito grande. Ele também destaca que o devedor é a rede de hotéis Celina e conta com o aval de algumas operações da marca em outros países. A gestora Valora ela está tomando as medidas cabíveis em relação a esses inadimplentos. Ele também comenta que no mês de julho, o CRI Guaicurus, que representa 0,7% do patrimônio líquido do fundo, também uma pequena exposição do seu patrimônio líquido, e tem como devedoras 2 SPS e garantidora a incorporadora Arquiplan, não pagou a parcela de juros, ficando também inadimplente. Esse CRI conta com uma alienação fiduciária já registrada de 2 terrenos na cidade de São Paulo com valor de avaliação que representa 137% do valor da dívida, além de alienação fiduciária das cotas das SPS devedoras. A gestora aqui também já está tomando as providências cabíveis administrativas e jurídicas para a resolução da questão o mais rápido possível. Espero que essas situações sejam resolvidas logo. Com relação à sua carteira de ativos, aqui está destacado os CRIs, e esses CRIs a gente vê que a maior concentração, maior exposição não passa de 3,20% do patrimônio líquido, Então isso é muito bom porque reduz o risco. A partir daí vai diminuindo aqui a exposição. E quando acontecem calotes financeiros, como que a gente acabou de ver, essa diversificação ajuda a diluir esse risco. E a maior exposição é justamente esse CRI-VGRI mezanino, um CRI emitido por outro fundo imobiliário
que o VGHF ele ajudou a financiar o seu IPO lá no começo deste ano e que deixou muitos cotistas com a pulga atrás da orelha com a gestora. Então, com relação aqui à carteira de CRIs, ele tem 904 milhões investidos nessa carteira, representam cerca de 60,5% do patrimônio líquido e a duração média desses CRIs é de 3,1 anos. Ele também tem FDICs na carteira e esses investimentos somam quase 22 milhões de reais e representa 1,47% do patrimônio. Aqui tem a carteira de fundos imobiliários, sendo que a maior exposição é justamente o fundo imobiliário VGRI Mezanino, o fundo imobiliário da gestora do segmento de escritório. E ele tem 21,45% da carteira de FIIs investidos nesse FII. E o total de investimentos em FIIs ultrapassa 550 milhões de reais, 36,85% do patrimônio líquido do fundo. Ele também tem ações, representando pouco mais de 5 milhões de reais investidos nesses ativos e representam 0,34% do patrimônio líquido. E SPE, ele tem quase 60 milhões de reais investidos e representa 4% do patrimônio líquido. Então vamos lá aqui para os resultados referente ao mês de junho de 2024 do FII. Ele gerou receitas de 16,8 milhões de reais. A gente consegue ver que é um valor menor do que ele gerou em maio e também do que ele gerou em abril. Suas despesas somam 2,4 milhões de reais. E o fundo imobiliário, ele apresentou um resultado de 14,4 milhões de reais e distribuiu 14,8 milhões de reais para os seus cotistas. Então ele distribuiu mais do que ele conseguiu arrecadar. Ou seja, ele queimou ali 400 mil, quase 400 mil do seu caixa. A gente vê que no fechamento de maio ele tinha um resultado acumulado de 2,8 milhões, correspondendo a 1 centavo por cota. E no fechamento de junho, ele terminou aí com um saldo acumulado de 2,4 milhões, também correspondendo a 1 centavo por cota. Então aqui a alocação por segmento, a gente vê que os dois grandes investimentos são CRIs, quase 60%, e quase 36% em FIIs. Os indexadores dos seus CRIs, 37,8% correspondem ao CDI, e os seus CRIs, eles também são indexados aqui pelo IPCA, com 3 variações desse índice. Aqui você pode ver as duas estratégias do fundo, a estratégia de valor e a estratégia de renda. 32,8% aí dos ativos são da estratégia de valor e correspondem à ação, alguns FIIs, SPE e também FDICs. Essa estratégia são investimentos aí de curto prazo para gerar justamente valor para o FII. E aqui está a estratégia de renda, que corresponde a 67,2% da carteira do fundo. A maioria dessa estratégia de renda, dos ativos, são compostos de CRIs, tem alguns FIIs e também 0,7% aí de FDICs. E aqui são todos os ativos do VGHF11, que você pode acompanhar aqui as garantias, as taxas, o vencimento. Eu vou deixar esse relatório aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. E então, será que vale a pena investir no VGHF11? Será que esses calotes financeiros são motivo de preocupação para você cotista? Será que é hora de você vender aí suas cotas? Você que já é investidor, é hora de vender suas cotas? Bom, na minha opinião, esses calotes financeiros, eles não representam ali uma grande porcentagem do patrimônio líquido. Pode ser que o fundo imobiliário ele não consiga aumentar os seus dividendos daqui para frente até resolver essa situação. A taxa Selic hoje foi mantida aí novamente em 10,50% ao ano de rentabilidade. Se ela continuar caindo, a rentabilidade desse FII, ela também vai entregar resultados menores aí para os seus cotistas. Ainda somado com essa inadimplência, pode ser que o fundo imobiliário ele não consiga elevar os seus dividendos
para você cotista. Agora, como esses calotes financeiros, a porcentagem representa uma pequena parcela ali do patrimônio líquido do fundo, então isso não é motivo de preocupação aí para você cotista. Você não precisa vender as suas cotas, né? Você precisa ficar esperto para ver aí como que serão as cenas dos próximos capítulos. Se lá no mês de julho, né, no fechamento aí do mês de julho, no relatório gerencial, se essa situação aí desses calotes financeiros, elas já serão resolvidas. Apesar de aquela situação lá no começo do ano de financiar aí o nascimento de um fundo imobiliário da própria gestora, né, com o dinheiro dos cotistas, não me agradou muito. Isso deu uma balançada ali um pouco na estrutura do FII, mas não é assim um motivo de preocupação para você cotista, para você investidor. E você concorda comigo? Discorda? Qual que é a sua opinião aí sobre o BGHF11? Qual que é a sua opinião sobre esses calotes financeiros? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FII. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações, deixe seu like. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre o TRXF11 e o seu lucro aí de dividendos gordinhos que o FII ele promete aí para os seus cotistas. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.